Se você é um gestor de vendas ou acabou de assumir essa posição, para tudo. Porque hoje você vai descobrir como quebrar esse ciclo de cobranças vazias e transformar o seu time de vendas em uma máquina de resultados com a ajuda da Elephant. Isso porque vendas é o motor, né? Se você para o seu motor, cara, sua empresa para. Fala pessoal, aqui é o Felipe, sou o CEO da Sales Time e neste vídeo você vai ver sobre gestão e tecnologia, como que esses dois juntos podem se transformar em um melhor gestor de vendas. Então bora pro vídeo. Um gestor de vendas júnior ou sem experiência, ele faz de tudo pela sua equipe. Ele preenche aqueles negócios mal preenchidos no CRM, ele participa de negociações para fechar a venda, ele até faz follow-up com os leads dos vendedores. E olha, os resultados até melhoram naquele momento, mas cada vez mais o time se torna dependente das suas ações. Você já viveu isso ou você vive isso neste exato momento? Você é aquele gestor que resolve tudo para sua equipe e você até se torna um herói por um dia, mas depois você acaba se tornando o gargalo da sua operação? Já ouviu aquela expressão? Isso é raro, mas acontece sempre. Se esta é a sua situação atual, isso é bem ruim para o seu negócio. Mas calma lá, porque tem uma forma de manter o seu time bem produtivo, mais engajado e bem motivado. E além disso, você sendo mais produtivo na sua gestão com 4 pilares fundamentais para se tornar um gestor de vendas fora da curva. Que é isso que a gente vai falar e explorar mais agora neste vídeo. O primeiro pilar para se tornar um bom gestor de vendas é conhecer sobre as pessoas. Afinal de contas, as pessoas elas movimentam todas as operações dentro de um processo comercial, desde conversas de vendas com um potencial cliente, até mesmo as manutenções das ferramentas, criação de estratégias, enfim. Você precisa dominar as pessoas para que você consiga dominar todos os outros pilares. E quando nós falamos de pessoas, é claro que surgem os famosos desafios da gestão de pessoas. Quem nunca teve? Comenta aqui. E quando a gente fala de desafios, nós temos os times que são 100% dependentes dos gestores para tomar qualquer tipo de decisão operacional. Consequentemente, falta autonomia. A autonomia ela estagna o seu time e desmotiva os profissionais. Consequentemente, o desenvolvimento muitas vezes ele é lento ou inexistente. Ninguém quer se capacitar, ninguém corre atrás, ninguém quer evoluir ali dentro. E por fim, a gente sempre dá feedbacks com base em achismo. E o achismo ele sempre se baseia no resultado final, se vendeu ou não vendeu. A gente não tem uma análise do processo para poder apontar o que precisa ser melhorado. E tudo isso vai gerando uma série de outras consequências para a sua empresa. E para dominar esse pilar, você precisa ensinar cultura para o seu time, você precisa fazer com que o seu time domine o seu produto, você precisa falar sobre as objeções e o processo de vendas desde o momento do onboarding, quando essa pessoa entra na empresa. Você precisa não somente falar sobre a teoria, mas combinar a prática com a teoria. Logo já nos primeiros dias, para a pessoa sentir na pele como é que funciona. Você precisa também criar o hábito de estudo sobre discussões, de situações que acontecem no dia a dia. Inclua aqui também leituras de livros sobre a tua área, sobre vendas, coisas que vão evoluir o seu time. Fale sobre artigos, pegue vídeos no YouTube, pegue webinars, tudo isso vai enriquecer ali o dia a dia da sua operação. Traga dados que são reais ali da atuação do teu vendedor. Então, se ele fez alguma coisa errada, traga ali o exemplo da mensagem que ele mandou errada, pegue a ligação que ele fez, o momento que ele errou, traga os exemplos e mostre para ele o caminho para melhoria. E não somente, você precisa melhorar aqui onde você não está conseguindo dar com a objeção de preço. Tá, mas como é que ele vai lidar com isso? Mostre o caminho para ele. E acompanhe o seu time nas ligações, nas reuniões de vendas, porque isso é fundamental para você conseguir desenvolver as pessoas, sentir o que elas estão passando ali no dia a dia. Agora imagina, você que tem 2 ou mais vendedores, você parando para ver todas as reuniões de vendas, as ligações comerciais, para mapear pontos de melhoria. Vamos pegar um exemplo básico ali, uma reunião que dure 30 minutos. Para você parar e analisar, pelo menos é 1 hora. Você vai parando, analisando, anotando o que você precisa trazer de sugestão, de melhoria. Agora você multiplica isso por 5 reuniões na semana para cada vendedor. Já pensou? São 10 horas. Se você aumentar ali pelo menos mais o tempo de anotações, você vai gastar pelo menos de 20 a 30 horas ali
com o seu time somente acompanhando as reuniões. Mas calma que você pode automatizar isso dentro da Elephant. Então, a Elephant, para você que não conhece ainda, e eu convido você para clicar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer mais sobre a ferramenta, é uma ferramenta de inteligência artificial que ela vai acompanhar o seu vendedor no dia a dia nas suas reuniões e mais do que isso, ela não vai só transcrever o que é aquela reunião, o que o teu vendedor está falando naquela reunião, mas sim analisar de acordo com alguns critérios que você vai definir, a gente vai ver mais a fundo nesse vídeo depois. Mas o que eu quero mostrar para você neste momento, o que você consegue fazer aqui para ganhar mais tempo e produtividade? Você consegue, dentro da Elephant, acompanhar todas as reuniões do seu time sem precisar participar das reuniões ou sem precisar assistir de ponta a ponta todas as reuniões. Então eu consigo determinar critérios que vão pontuar essas reuniões para mim. Então eu consigo pegar, por exemplo, que essa reunião ela teve uma nota 8.5, essa teve 8.0, essa teve 7. E com base nas notas e também nas análises de sentimento, eu consigo aqui tomar ação. Então eu vou pegar aquelas reuniões que foram em tese ruins, com notas menores, e que elas tiveram ali uma análise de sentimento, onde esse vermelhinho aqui ele tem uma porcentagem maior, que é onde mostra que eu tenho pontos de atenção que eu preciso observar. Sendo assim, eu não preciso acompanhar todas as reuniões e, claro, eu consigo trabalhar de forma muito mais cirúrgica ali com o meu time. O segundo pilar para se tornar um gestor de vendas fora da curva é o pilar de processos. Processos são fundamentais para você replicar boas práticas e transformar aquele vendedor mediano em um vendedor de alta performance. O nosso objetivo com esse pilar é não depender de talentos isolados para crescer. Mas claro, existem os seus desafios quando o assunto é processo, e a gente vai falar sobre eles agora. Um dos maiores desafios dos gestores de vendas que não desenvolvem ou não implementam o pilar de processos em sua gestão é lidar com os vendedores que seguem com o seu próprio processo. Então, cada vendedor faz o que quer, isso dificulta o gestor entender o que mais funciona, o que não funciona e até mesmo replicar boas práticas na operação. O conhecimento ele sempre fica na cabeça dos veteranos. Sabe aquele cara, aquela pessoa que ficou lá 15, 20 anos na empresa, quando ela sai, ninguém sabe o que ela fazia e o pior, todo o conhecimento estava na cabeça dela, não tinha nada documentado. Terceiro, o onboard de novos vendedores sempre se torna lento porque você não tem uma trilha, uma orientação do que essa pessoa tem que estudar, um passo a passo. O que você sempre faz é colocar ela de sombra, né, do lado do veterano e olha, faça tudo o que essa pessoa faz, repita, aprenda com ela. Só que até acontecer todas as situações que precisam ocorrer para essa pessoa estar 100% capacitada, isso leva tempo. E o pior dos desafios é que você não sabe onde está o problema no seu processo. Como você não tem processo, você só olha para o resultado final. Você percebe que as vendas elas não acontecem. Só que você não sabe se o problema é na prospecção, na qualificação, no fechamento da venda, numa apresentação. E isso é péssimo para você que quer se tornar um gestor de vendas fora da curva. E para dominar esse pilar, você vai precisar trabalhar em documentação de processo. Então você vai documentar o seu processo de prospecção, como é que o seu time cria uma lista, ou como é que o seu time recebe uma demanda, quais são os canais que são utilizados, quais são as abordagens por canais, por tipos de perfis de cliente. Fluxos de cadência, então eu preciso determinar quantas tentativas eu vou ter aqui no fluxo de cadência, quais são os tipos de fluxo que eu vou trabalhar. Inclusive, se você não sabe o que é um fluxo de cadência, dá uma olhada nesse outro vídeo que eu tenho aqui no canal do YouTube que eu explico exatamente o que é. Você precisa documentar como é que o teu vendedor faz um diagnóstico, quais são as perguntas que ele precisa fazer, como que ele explora com mais detalhes cada pergunta, como que ele faz uma apresentação comercial. Inclusive, se você precisa aprender uma metodologia de diagnóstico mesmo de vendas, dá uma olhada nesse outro vídeo onde eu falo sobre o GPCT, como que você aplica essa metodologia em vendas. Também é importante você entender como que é o processo da construção do seu processo, da sua apresentação comercial. Dá uma olhadinha nesse outro vídeo onde eu explico como criar uma proposta de comercial que gera impacto e como que você implementa isso dentro de um CRM. Você precisa documentar para o seu time quais são as cartas que ele pode utilizar numa mesa de negociação.
senão seu time vai brigar por descontos sempre. E pós-vendas, depois que você fechou aquela venda, quais são os próximos passos? Como que eu posso manter aquele cliente engajado? Como que eu posso pegar mais indicações? Veja que existe uma série de processos que você vai precisar desenvolver ali para que você domine esse pilar. E eu sei, são muitas coisas que precisam ser trabalhadas e muitas vezes a gente não tem tempo para poder estudar e colocar isso em prática. Por isso eu também quero te fazer um convite. Se você precisa acelerar esse tempo, você precisa colocar em prática o quanto antes esse processo para rodar, para o seu time começar a gerar resultado, vem bater um papo com o nosso time que eu tenho um método, uma solução rápida para te colocar ali num caminho certo para se tornar um gestor de vendas fora da curva. Então, vem bater um papo com o nosso time. Como que a Elephant vai te ajudar com este pilar de processo? Você já parou para pensar que a própria reunião de vendas, ela tem um processo? A reunião de qualificação tem um processo, reunião de follow-up tem um processo, reunião de negociação tem um processo. Ou seja, todas as reuniões que o seu time faz, eles precisam seguir um processo para que eles tenham êxito na reunião. Não simplesmente entra na reunião, fica falando da solução e vai embora, enfim. Existe um processo. E na Elephant você consegue documentar esse processo para que a inteligência artificial faça a gestão se o seu time está ou não seguindo o processo dentro das reuniões. Então, dentro da Elephant, você consegue criar o que eles chamam aqui de scorecard. O que é um scorecard? São perguntas, né? São comandos que você passa para a inteligência artificial para entender se o seu time está executando aquilo ou não. Então, por exemplo, o vendedor alinhou com o lead o tempo de duração da reunião? O vendedor mencionou que ele irá analisar os desafios do cliente? Quais objetivos e metas o vendedor mapeou do cliente? Então, todas essas perguntas eu fui colocando de acordo, obviamente, com o nosso cenário. Você vai colocar de acordo com o seu cenário. E quando eu entro dentro de uma reunião, vamos pegar uma reunião aqui, essa última reunião que aconteceu, eu consigo analisar se o meu time ele seguiu ou não o meu processo. Então eu consigo clicar aqui no scorecard e ele vai me mostrar, obviamente essa nota que ele gera é baseada no scorecard, ele vai me mostrar se o meu time executou ou não, tá vendo? Ó, fez o processo sim, não fez o processo. E melhor do que isso, eu consigo entender até mesmo, na verdade não entender, mas eu consigo receber de forma muito mais automatizada feedbacks do que meu time precisa fazer para melhorar. Ou seja, meu time não precisa esperar o meu feedback para conseguir evoluir. Ele pode usar a própria ferramenta para evoluir sempre. E claro, você como gestor, você ganha muito mais tempo porque isso aqui já está bem pronto. Então, este é um exemplo. Você consegue determinar ali vários tipos de reuniões e determinar ali quais são os critérios que o seu time precisa fazer dentro das reuniões. Um outro processo que é muito chato e todo vendedor deixa de fazer é documentar o que aconteceu na reunião dentro do CRM. Aqui na Elephant você não vai ter mais esse problema. Por quê? Eu consigo enviar as informações que eu tenho aqui da solução da Elephant para dentro do CRM, já naquele negócio que eu estou trabalhando. Porque ela já capta durante a reunião a informação que foi levantada ali e eu consigo dizer em qual campo do meu CRM eu quero que essa informação seja preenchida. Então olha o tempo que você ganha e olha a gestão que você tem aqui sobre os seus processos. E aí você pode trabalhar bem no detalhe com o seu vendedor para saber exatamente, olha, você está errando em determinada etapa do processo de qualificação. O que a gente precisa fazer para resolver isso? Então você é muito mais cirúrgico ali no seu feedback. O terceiro pilar para você dominar a sua gestão de vendas é fazer gestão. E para fazer uma boa gestão, você precisa aprender sobre indicadores e rituais de gestão. Porque essa é a única forma de olhar para as pessoas e para os processos e saber se eles estão indo para o caminho certo, se está funcionando uma estratégia ou se a gente precisa mudar qualquer rota. E para te ajudar, eu vou mencionar alguns indicadores que você precisa ter sempre ali no seu radar e rituais que você precisa aplicar com mais frequência. Quais indicadores você precisa dominar na sua operação? O primeiro deles é olhar
para o seu funil de vendas. E quando eu falo funil de vendas, é conseguir entender quais são as taxas de conversão que você tem em cada uma das fases do seu processo. Por exemplo, coloquei 100 oportunidades na primeira etapa do funil. Quantas dessas oportunidades avançaram para a etapa de prospecção, qualificação, apresentação da solução, proposta enviada, negociação e fechamento? Quando você começa a observar a taxa de conversão de etapa por etapa, você começa a perceber onde mora os gargalos no seu processo comercial. Pode ser que você identifique que o seu time está com uma dificuldade muito grande ali na qualificação de oportunidades. Por quê? Você percebe que muitas oportunidades avançam para a etapa de apresentação comercial, mas quando chega na apresentação comercial, você tem um motivo de perda muito grande, que é o cara não tem dinheiro para investir, ele não tem fit com a solução, não tem estrutura para receber a tua solução. Então quer dizer que o seu time errou numa etapa anterior. Então isso te permite corrigir rotas. Além de você dominar ali qual que é a taxa de conversão etapa por etapa, como mencionei, é importante você saber exatamente o porquê você não está avançando de etapa por etapa. O motivo de perda é um indicador qualitativo que vai te dar estratégia, que vai dizer o que você precisa melhorar na semana seguinte, no mês seguinte, para você melhorar a eficiência do seu processo comercial. Dominando estes indicadores, você precisa entender quais são os canais de vendas que mais geram oportunidade de vendas para a sua empresa. É prospecção ativa? É tráfego pago? É tráfego orgânico? São eventos que você participa? Enfim, metrificá-los vão te dizer onde é que você vai colocar mais energia. E tome muito cuidado com estes canais, porque você vai encontrar muitos gurus de vendas dizendo que terceirização de prospecção não funciona, contratar agência de marketing não funciona, investir em tráfego pago não funciona, fazer prospecção ativa é coisa do passado, não funciona. Enfim, você vai ter sempre um guru querendo vender uma solução, falando mal de outros canais. E com base na minha experiência, coisas que eu já testei, eu posso falar para você com muita segurança que todos os canais funcionam. Desde o tráfego pago, terceirização, prospecção ativa, contratando SDR por conta própria, investindo em IA também funciona. Qual que é o principal ponto aqui? É você ficar correndo atrás da fórmula mágica e não dando o tempo necessário para que o processo seja validado. E você muitas vezes nem está metrificando esse processo para saber se está funcionando ou não. Então, você vai escolher um processo, uma estratégia, ali um canal de vendas, vai executar e vai determinar ali uma hipótese. Então, por exemplo, eu vou testar aqui a prospecção ativa. Vou pegar 200 oportunidades, vou colocar no processo, vou medir isso por 3 meses e eu preciso, dentro desses 3 meses, pelo menos converter ali 10% dessa base em oportunidade e 20% em venda, para dizer que sim, funcionou e pegar mais 200 oportunidades e continuar nesse processo. O mesmo você vai fazer para outros canais. Só que tome cuidado, não tente fazer todos ao mesmo tempo. A não ser que você tenha estrutura para isso. Você consiga dividir times, você tem investimento para isso. Caso contrário, você vai queimar ali a tua tentativa. Legal? Então, estes indicadores, eles vão ali te ajudar a ter uma visão legal sobre a saúde do teu processo e também se o seu time está performando bem ou não. É legal você acompanhar também o ciclo de vendas, o ticket médio. Então, o ciclo de vendas é o quanto tempo demora desde o momento que você cria uma oportunidade até o momento que você fecha ou perde ela. Isso vai te ajudar a entender se o seu time está falhando, por exemplo, em usar gatilhos para antecipar uma tomada de decisão. E a gente sabe, quanto mais tempo você dá para o seu potencial cliente, maiores as chances dele comprar de outra pessoa ou até mesmo investir o dinheiro em outro lugar. O ticket médio te ajuda a entender ali se você está conseguindo aumentar o valor percebido. Se não está vendendo muito com desconto, se você consegue ter uma margem de lucratividade muito maior. Além de olhar para esses indicadores, você precisa determinar alguns rituais onde você vai acompanhar esses indicadores em vários momentos ali ao longo do mês, da semana. Então, por exemplo, uma vez por semana você precisa sentar com o seu time e fazer uma análise da semana. Qual era a tua meta, o que vocês atingiram, quais foram os maiores motivos de perda, quais foram os melhores aprendizados que vocês tiveram, qual que é o forecast, a previsão de fechamento dos negócios para as próximas semanas. Então, essa reunião semanal é fundamental para você saber se vocês estão dentro do objetivo, se o processo está funcionando. Outro ritual muito importante é o roleplay, onde você faz uma simulação com o seu time.
Nessa reunião semanal, você vai pegar ali, por exemplo, alguns gargalos. O time vai te apresentar, olha, estamos perdendo muito pelo motivo XYZ. Legal. Então significa que você precisa fazer uma simulação de vendas com o seu time sobre aqueles motivos para que você possa capacitá-los e treiná-los. Se você não sabe o que é um roleplay, tem um vídeo meu aqui falando sobre isso. E se você quer uma ajuda, um apoio meu para fazer um roleplay com o seu time, vou deixar um link aqui na descrição para você bater um papo com o nosso time, que eu posso te ajudar com isso também. E olha que legal, você pode fazer o roleplay usando a Elephant. Você pode gravar o seu roleplay e na Elephant você já vai conseguir determinar quais são os pontos que você precisa avaliar numa situação de roleplay. E quando o roleplay for finalizado, vocês encerrarem a gravação, você já tem todo o feedback e uma nota para aquele seu colaborador. Olha o quanto de tempo que você, gestor, não ganharia com uma ferramenta como essa. Então você tem ali reuniões semanais, você tem roleplay e é muito importante também você fazer reviews de CRM. O que é o review? Você vai entrar no CRM do seu time e verificar se todas as informações estão sendo colocadas lá como deveria. Porque se o seu time está colocando um motivo errado, por exemplo, de perda, você vai tomar uma decisão errada montando um treinamento, um roleplay para uma situação que não está acontecendo. Então é fundamental que você faça essa, vamos chamar de blitz de qualidade. Olhar se o seu time está preenchendo corretamente ou não o CRM. E claro, se você precisa de ajuda para aplicar esses rituais, conhecer mais sobre esses rituais, bate um papo com o nosso time aqui, que eu tenho certeza que a gente consegue te ajudar, trazendo um passo a passo de como é que você vai aplicar tudo isso na sua operação. O quarto pilar para você se tornar um gestor de vendas fora da curva e dominar a sua operação é o pilar da tecnologia. Em pleno 2025, se você ainda não usa tecnologia na sua operação, meu amigo, que mundo que você vive. Se você não tem um CRM, se você não tem uma solução de inteligência artificial sendo utilizada na sua operação, posso te falar com muita propriedade que não é uma decisão inteligente da sua parte. Então você precisa conhecer aqui quais são as tecnologias que são fundamentais você ter na sua operação. O primeiro passo é você ter uma ferramenta de CRM. Se você não tem o CRM ainda, pelo amor de Deus, você precisa ter visão do que está acontecendo na sua operação e essa ferramenta vai te dar visibilidade do teu processo. Vai deixar que todas as informações do seu comercial estejam na mão da sua empresa e não dos vendedores. Você vai ter controle, você vai conseguir ver todos esses indicadores que eu te apontei aqui dentro dessa ferramenta. E por isso, existe o Pipedrive. Dá uma olhada no vídeo que eu já falei para você aqui. Tem um link aqui na descrição onde você consegue fazer um trial, né, um teste gratuito por 30 dias sem precisar pagar. Você vai ver o poder que essa ferramenta tem de transformar o seu comercial. O segundo passo é você implementar uma solução de inteligência artificial para te ajudar a ter mais produtividade e inteligência na sua gestão. É aí que entra a Elephant. Também tem um link para você testar aqui essa ferramenta por 7 dias de forma gratuita. E o melhor, você vai ter ali duas soluções que se complementam. Existe integração nativa, como eu mostrei para você aqui, da Elephant e Pipedrive, onde toda essa informação que o teu vendedor hoje tem preguiça de preencher dentro do CRM e que é fundamental para você tomar as melhores decisões, ela será enviada automaticamente da Elephant para dentro do seu CRM. E, melhor de tudo, com os dados totalmente tratados. Ou seja, o vendedor vai falar ali com o teu potencial cliente, a Elephant vai ouvir, vai corrigir todo o texto, trazer isso da melhor forma possível para dentro do seu CRM, com base nas orientações que você vai passar para ela. Se você já está num estágio avançado de operação de vendas, tem SDR, vendedor, você pode também explorar ali uma ferramenta que é o MeTime, uma ferramenta de Sales Engagement, que vai aumentar a produtividade do seu time de prospecção. Também tem um vídeo aqui onde eu falo sobre ele. Bora lá conhecer, dá uma olhada, veja como que essa ferramenta também vai te dar muito mais velocidade para onde você precisa chegar. São 3 ferramentas que vão transformar a sua gestão comercial. E eu sei, muitas vezes, para mim pode ser fácil porque eu faço isso todos os dias. Mas se você precisa de ajuda, que é um apoio para implementar essas 3 ferramentas na sua operação, vem bater um papo com o nosso time que eu posso te ajudar. E é isso, meus amigos. Você agora tem os 4 pilares fundamentais ali para se tornar um gestor ou uma gestora de vendas fora da curva. É só colocar em prática. E mais uma vez, se precisar de ajuda, chama o nosso time aqui. Bora conferir o próximo vídeo que eu tenho certeza que também vai te apoiar aí na sua carreira de gestor de vendas ou gestora de vendas.